Agora que você já se apropriou dos elementos que compõem o diálogo socioemocionais e como aplicá-lo, é o momento de ver como será a aplicação dessa política educacional em um semestre. Primeiro, vou falar um pouco sobre o que é o planejamento pedagógico. Depois, vou lembrar vocês sobre a importância da análise de dados resultados do preenchimento das rubricas e o que ela pode nos dizer sobre o planejamento de ações e atividades no segundo semestre. E, por fim, vou falar sobre orientações específicas e práticas para realizar o planejamento de ações em aula. Planejamento é um modelo teórico para a ação. Como a educação é uma ação social e coletiva, ela requer planejamento em todas as suas dimensões, que são coleta, armazenamento, organização, análise e tomada de decisão. Na unidade escolar, o planejamento se revela no projeto político-pedagógico, no qual a comunidade escolar registra aonde quer chegar e principalmente como chegará. É nele que se encontram os objetivos e as estratégias do fazer pedagógico, ou seja, seu currículo. Todo planejamento parte de um diagnóstico situacional e sua execução precisa ser acompanhada para que os gestores do processo saibam a qualidade da execução, conheçam suas facilidades e suas dificuldades, possam promover os ajustes necessários e tornem realidade os resultados esperados. Isso só é possível com uma rotina de registro de informação qualitativa, quantitativa e confiável. Considerando o processo formativo que embasa o diálogo socioemocionais, é muito importante que as práticas de planejamento e acompanhamento, ou seja, a sistemática de acompanhamento, sejam inseridas nas práticas da secretaria, das regionais e da escola, pois a análise de dados é a grande aliada do gestor. Aqui, retomamos o que é a sistemática de acompanhamento, mas de uma forma simplificada. A sistemática é justamente a proposta para o acompanhamento sistemático da implementação do diálogo socioemocionais. Então, o comitê gestor é responsável pela solução e toma as decisões gerenciais. Essas são favorecidas pelos dados agregados coletados nas escolas. A administração regional acompanha o trabalho das escolas, garantindo o alinhamento das ações com as orientações do comitê gestor e apoiando em necessidades que as escolas tenham. Já o coordenador pedagógico atua no apoio ao professor, no planejamento de seu trabalho e acompanha os resultados de aprendizagem das turmas da escola. O professor media o processo de aprendizagem dos estudantes, favorecendo o desenvolvimento socioemocional destes e acompanhando a trajetória de cada um e da turma. E não podemos nos esquecer do papel do estudante, que é protagonista no desenvolvimento de competências socioemocionais, via autoconhecimento, diálogo com o professor e gestão do seu projeto de vida. Retomando o que discutimos na atividade de análise de dados, cada educador é responsável pelo planejamento, pela execução e pelo acompanhamento do processo de aprendizagem no seu âmbito de atuação. Ter um planejamento estruturado que permita tal acompanhamento é essencial. Vamos discutir quais elementos podem ajudar os educadores nesse processo. Não vamos propor um planejamento engessado, mas uma estrutura que pode ajudar cada um a pensar as suas atividades na medida da sua atuação e capacidade.
Ao planejar o seu trabalho, além de analisar os dados e as atividades disponíveis, você deve tomar decisões pedagógicas sobre como favorecer o desenvolvimento das competências socioemocionais priorizadas. Afinal, o planejamento é um elemento importante para o êxito do desenvolvimento das competências socioemocionais em ambiente escolar e é parte crucial do trabalho dos educadores. Nessa atividade, focamos a atuação dos coordenadores escolares ou pedagógicos e dos professores, por ser parte de suas atividades a implementação do diálogo socioemocionais em suas escolas. A seguir, veremos algumas dicas sobre como apoiá-lo nesse processo e como fortalecer o seu papel como mediador. Há alguns materiais que são pontos importantes para o planejamento dos processos de aprendizagem, mas também dos de gestão escolar. O itinerário de atividades do projeto de vida é uma ferramenta que enriquece as possibilidades de planejamento de aulas que visam o desenvolvimento intencional de competências socioemocionais. Como você viu em atividade específica, é muito importante que o professor, com o apoio do coordenador pedagógico, adapte as atividades ao contexto local, utilizando as metodologias ativas e os modos de desenvolvimento intencional de competências socioemocionais via projeto de vida ou via a metodologia que a escola adote para o desenvolvimento dessas competências, quando ela não adotar o material oferecido pelo diálogo socioemocionais. Os dados coletados por meio do preenchimento das rubricas informam os educadores sobre necessidades de ajuste nas estratégias em sala de aula para que os estudantes alcancem os seus objetivos. Finalmente, os dados coletados por meio da sistemática de acompanhamento do diálogos oferecem um panorama completo sobre a implementação da solução, informando sobre as condições de implementação e os resultados do trabalho. Também é importante atentar-se à periodicidade de reuniões realizadas para o planejamento e organizar a duração desses encontros conforme a pauta estipulada. A pauta da reunião de planejamento deve considerar o mapeamento das ações para a continuidade do trabalho com diálogos socioemocionais. Essas ações devem ser elencadas de forma cronológica quanto ao seu período ideal de realização. É importante que nesse planejamento constem respostas às seguintes perguntas. O que garantir para a realização das ações? Quais recursos serão necessários pensando em estruturas, materiais, entre outros? Como acompanhar para que os resultados esperados sejam obtidos considerando os objetivos dos estudantes e do professor? E como o conselho de turma pode ser utilizado nesse acompanhamento? Para garantir que há compreensão sobre o processo do planejamento, é legal pensar por que ele é importante para a sua realidade, quais resultados pretende alcançar no desenvolvimento das competências socioemocionais e, para terminar bem o ano, com as devidas celebrações, que tal preparar com os estudantes uma atividade de encerramento do trabalho? Quando fizer pausas para planejamento em sua escola, pense nessas perguntas e, se achar conveniente, consulte o quadro anexo nessa atividade. Nós o preparamos para ajudar você com orientações, não com planejamento engessado. Esperamos que essa atividade tenha ajudado você a perceber a relevância de associar a análise de dados aos materiais disponíveis do diálogo socioemocionais para um planejamento consistente do trabalho de um semestre. Bom trabalho!